Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Vamos então para a segunda parte da nossa disciplina, né? Como a gente deixou combinado no início da nossa disciplina de Ciências, ela ia ser dividida em duas partes, né? A primeira, nós iríamos falar sobre as máquinas simples. Terminamos já o assunto de máquinas simples. E agora nós vamos começar o assunto de temperatura e calor, né? Mas antes da gente entrar nesse tópico, temperatura e calor, nós temos que fazer algumas observações e abordar alguns assuntos importantes. Então, na nossa aula de hoje, vamos abordar o assunto de energia e suas transformações, certo? Então, é muito importante nós sabermos sobre energia antes de começarmos a falar sobre temperatura, porque a energia ela explica alguns fenômenos que acontecem, que estão relacionados à temperatura e que estão relacionados principalmente ao calor. Então, é legal nós entendermos logo o que é energia, né? Não é um conceito tão simples, mas no decorrer das aulas eu vou tentar facilitar um pouco, né, esse conceito, esse termo, energia, para que vocês possam fazer ligações com os fenômenos que acontecem no dia a dia, ok? Mas, mais importante que o conceito de energia é o conceito de transformação energética, né? Nós vamos ver adiante que a energia ela passa por transformações, ou seja, quando você tem um certo tipo de energia, ela se transforma em outro tipo de energia, certo? Mas, professor, afinal de contas, né, o que é essa tal de energia? Então, vamos discutir isso aqui no próximo slide, certo? Bom, gente, energia é um conceito que está intimamente ligado ao nosso cotidiano. Então, tudo que nós fazemos tem alguma coisa relacionada à energia, né? Então, o próprio termo energia elétrica, né, que é a energia que tem nas nossas casas, já liga o conceito de energia. Então, energia elétrica, quando você está se sentindo muito animado, você se sente com a energia, né? Então, como você está animado, você se sente com a energia, você está com calor, ok? Tem algumas pessoas que usam o termo energia positiva e energia negativa, que não é muito legal nós usarmos, porque isso dá outra ideia de energia, que é totalmente diferente à ideia científica de energia, certo? Mas aí, se você me perguntasse agora o que é energia, se vocês lembrarem, nas aulas de máquinas simples, nós estudamos um conceito muito importante, que foi o conceito de trabalho, né? E a energia, gente, ela está ligada com o trabalho. Então, a energia ela pode ser entendida, né, como a capacidade de realizar trabalho. Então, esse aqui seria um conceito que eu daria para vocês no primeiro momento. Então, quando um objeto ele tem uma certa energia, ele pode realizar trabalho. E você lembra bem que o trabalho ele está relacionado com duas grandezas muito importantes: a força e o deslocamento, certo? Pode ser que isso não fique muito claro agora, mas todas essas coisas estão relacionadas de alguma forma, ok? Bom, então, a energia ela pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho, certo? Mas só que existem diversos tipos de energia. Não é só a energia das nossas casas, a energia elétrica. Não. Existem diversos tipos de energias, ok? Só que esses diversos tipos de energia, eles estão intimamente relacionados, ok? Por quê? Porque, gente, a energia ela não pode ser criada nem destruída. A energia não pode ser nem criada nem destruída. E, professor, ela vai para onde? A energia, gente, ela tem um papel só. Ela sempre vai se transformar em outro tipo de energia, certo? Então, se você tem um certo tipo de energia, vamos no próximo slide ver alguns tipos de energia, esse tipo de energia ele sempre vai se transformar em outro tipo de energia,
ok? Esse aqui é uma lei muito importante das ciências, ok? É o que a gente chama de lei de conservação da energia. É uma das leis mais fortes que temos no universo. Nada vai contra a lei de conservação da energia. Que quer dizer o quê? Se você tem um ambiente com uma certa energia, aquele ambiente ele vai fazer de tudo para manter aquela energia constante. Então, ele não vai querer perder a energia, ele não quer destruir a energia, mas ele sempre quer transformar a energia para tentar mantê-la constante, certo? Mas, professor, quais são os tipos de energia que nós sabemos hoje? Bom, existem alguns tipos de energia muito importantes. Existem outros tipos de energia que nós não vamos abordar aqui. Vocês irão ver isso no decorrer do estudo de vocês de ciência, certo? Então nós não vamos apressar as coisas. Mas eu coloquei aqui alguns tipos de energia que são muito importantes. Então, como eu já falei, a energia elétrica, por exemplo, quando cai um raio, né, na superfície da Terra, aquele raio ele contém uma determinada energia elétrica, certo? A energia dos fios na nossa casa é uma energia elétrica. Nós temos a energia luminosa, né? Quando uma lâmpada acende, ela espalha o seu brilho, né? Ela espalha a sua luz, né? E então ela tem uma determinada energia, que é chamada energia luminosa. Temos também a energia térmica. Sim, quando você está aquecendo alguma coisa, aquela coisa que você está aquecendo possui uma determinada energia térmica. Térmica, gente, essa energia térmica é a energia que a gente vai mais usar nessa segunda parte da nossa disciplina, certo? Por exemplo, quando eu toco violão, sai um som. Então, nós podemos relacionar o som que sai do violão com uma determinada energia. Então, quando você está tocando violão, aquele violão tem uma determinada energia sonora. E quando você está se movimentando, você tem uma determinada energia mecânica. Isso mesmo, quando você está se movimentando, quando você está em um lugar muito alto, você tem uma determinada energia mecânica, certo? E, por fim, alguns elementos químicos, eles possuem energia química, ok? Por exemplo, o fósforo. Quando você queima o fósforo ele é só uma cabecinha que vai ser riscada em uma superfície, né, que tem atrito. Então, quando você risca, aquela cabecinha do fósforo, ela automaticamente pega fogo. Então, aí nós vamos ter dois tipos de transformação. Vamos discutir ele nos próximos slides, certo? Bem, como eu falei para vocês, a energia, como ela não pode ser criada nem destruída, ela sempre vai querer se transformar em outro tipo de energia. Vamos ver alguns vídeos a seguir que mostram algumas transformações energéticas, ok? Bom, temos esse vídeo aqui. Olha só, temos uma lâmpada que ela está acendendo e apagando. Então ela acende e apaga. Veja bem, senhores e senhoras, veja bem, o que está acontecendo aqui? Quando você coloca a sua lâmpada naquela rosquinha lá do teto, ela ganha uma certa energia elétrica, porque ela está ligada no sistema elétrico da sua casa. Então, quando você aperta o interruptor, ela liga. Então, o que a lâmpada vai fazer? Ela vai transformar energia elétrica em energia luminosa. Então, quando você aperta o interruptor lá da sua casa para ligar a lâmpada, né, para clarear, você está transformando energia elétrica em energia luminosa, certo? Outro exemplo bastante interessante, o computador. Então, você liga o computador na tomada, ele tem uma certa energia elétrica. Só que veja bem, ó, o que está acontecendo? Está piscando aqui ó, o computador. Quando você quer ouvir uma música, o computador também solta som, né? Então, ele também produz som. Então, o computador, quando ele está ligado à eletricidade, ele vai transformar a energia elétrica tanto em energia luminosa como energia sonora, porque você vai poder ouvir músicas, né, no computador. Então, o computador ele é uma máquina complexa, né, como nós vimos nas aulas de máquinas simples, o computador é formado por diversas peças e ele é uma máquina complexa. Então, o que o computador faz quando ele está ligado na tomada? Ele transforma a energia elétrica em energia luminosa, né, a tela do computador ela emite luz, e energia sonora. Por quê? Porque ela emite também som. Tudo jóia? Próximo exemplo aqui, ó, gente. Esse aqui é para as meninas, né? Ó, temos aqui uma pessoa, né, uma mulher, secando o cabelo da sua amiga.
Veja que esse secador ele está ligado ao sistema elétrico, né? Olha aqui o fio onde ele vai ser conectado à eletricidade. E o que acontece? O secador ele transforma a energia elétrica em dois tipos de energia. O primeiro é energia mecânica, porque lá dentro do secador tem um ventilador que gira muito rapidamente o vento. Então, a energia elétrica faz com que esse motor ele gire muito rápido e isso vai produzir nele uma energia mecânica. E parte dessa energia elétrica vai fazer com que o secador desempenhe sua função, que é secar. Então ele vai, né, quando você está secando o cabelo, sai um ar quente. Ou seja, a energia elétrica acaba de ser transformada em energia térmica, porque ela aumenta a temperatura de um objeto. No caso, o seu cabelo quando você está secando. Então você tem a transformação de energia elétrica em energia mecânica e energia térmica. Tudo bem? Bom, o nosso último exemplo aqui, sem falar de energia elétrica. Olha só. Você pega e acende um fósforo. Basicamente isso. Você pega o fogo e acende um fósforo. O que acontece, professor, aí? Gente, deixa eu colocar de novo aqui para vocês. Essa cabecinha do fósforo, ele é um elemento químico chamado fósforo. O fósforo ele tem esse nome porque ele recebe o nome de um elemento químico. Quando vocês estiverem mais aprofundados no estudo de ciências, vocês vão estudar os elementos da tabela periódica. E o fósforo é um desses elementos. E ele, quando ele entra em contato com uma superfície muito quente, ele pega fogo. Então, o que é que você tem aí? Você acaba de transformar uma energia química que esse elemento químico possui. Com o atrito na caixa de fósforo, você produz energia térmica, porque como ele pega fogo, ele aumenta a temperatura. Logo, você tem a transformação de energia. Mas, professor, eu ainda não sei muito bem o que é temperatura. Eu tenho uma certa noção do que seja temperatura, mas eu não entendo muito bem. Nesse capítulo, você vai ter uma compreensão melhor sobre esse conceito de temperatura. Então, vamos chegar lá. Por enquanto, a temperatura é aquilo que você mede no seu corpo. Quando você está com febre, por exemplo, né, você se sente quente. Então, você fica com essa ideia de temperatura até nós chegarmos a falar sobre a definição de temperatura nas ciências e como ela interfere na nossa vida, ok? Então, gente, para a gente terminar nossa aula, eu quero que vocês, né, descrevam como as formas de energia influenciam em sua vida, né? Então, eu quero saber, por exemplo, se sua mãe cozinha, lá tem energia térmica. Então, isso influencia na sua vida. Então, é uma atividade que utiliza os conceitos de energia. Então, você vai citar alguns exemplos de atividades do seu dia a dia que utilizam alguns dos conceitos de energia trabalhados nessa aula de hoje, certo? E aí, como é que você vai fazer isso? Como sempre, você vai lá nos comentários. Eu vou deixar um comentário fixado no YouTube. Ó, é nesse primeiro comentário aqui, ó. Opa! Ó, é nesse primeiro comentário aqui, ó, onde você vai colocar sua resposta, se você tiver dúvida. Ele vai ser sempre o primeiro comentário da postagem do vídeo. Então, essa aula aqui fala 5 de polias, né? Nesse caso, vai ser a aula 12 de energia e transformações energéticas. E aí eu vou deixar o comentário fixado e você vai vir aqui nessa abazinha de respostas e coloca sua resposta, tudo certo? Senhores, eu espero que vocês tenham entendido tudo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, e nós vamos continuar estudando esse tópico de energia e vamos falar de como a energia e as suas transformações agem nos seres vivos. Tudo bem? Eu espero vocês na próxima aula. Fui!